Atenção, esse é um vídeo bastante importante porque eu preciso fazer algumas considerações acerca do meu vídeo sobre a real fauna masculina. Primeiro, essas nomenclaturas, na verdade, elas não importam muito. Elas são só uma forma didática da gente entender as coisas com mais facilidade. Elas são axiomas, tá? A gente traz isso do estudo da biologia, que vem a respeito da estratificação de animais, de mamíferos, na verdade, né, sociáveis, como leões, lobos, etc. E a gente percebe que existe esse tipo de estratificação na sociedade humana também. A biologia não contempla isso. Mas está muito claro, nós sabemos que dentro da nossa sociedade, principalmente do ponto de vista da seleção sexual feminina, isso acontece, tá? Existe essa estratificação entre homens. E isso fica ainda mais evidente numa sociedade tão ginocêntrica como a nossa, né? Onde os desejos, as opiniões e os prazeres femininos são sempre os mais importantes. Então eu cometi o erro de trocar o gama pelo ômega e o ômega pelo gama. Se a gente for fazer a relação com o alfabeto grego, nós vamos ver que o alfa é a primeira letra, tá? O beta vem logo em seguida e o ômega é a última letra do alfabeto grego. Então o correto seria o homem ômega ser o homem que dá nojo nos seres de luz, a ponto delas preferirem a risoto pio, a dog pio, as amiga pio, do que se submeter a um relacionamento mesmo que imediato com esse homem, tá? Ele não é um homem invisível, ele é simplesmente aquele categorizado por elas como sub-humano. Por exemplo, a gente tem o caso da gamer coreana lá que disse que homens de baixa estatura não deveriam nem ter acesso a direitos humanos. E aquele não é um caso exceção, tá? O que a gente percebe é que os seres de luz, em maioria, parecem ter esse pensamento, mas escondem isso. Aquela moça ali, norte-coreana, só teve a honestidade de falar o que ela pensa. Mas no Twitter, por exemplo, a gente vê isso à torto e à direito, tá? Porque lá tem anonimato e tudo mais. Os seres de luz não vão falar isso, pelo menos não agora, deixa a misandria e o ginocentrismo aumentar um pouquinho mais. Lá no futuro talvez isso aconteça com muita facilidade, mas socialmente, sem anonimato, elas não vão falar isso. Mas no Twitter rola à torto e à direito. Então existe sim uma casta de homens que elas enxergam como seres inferiores, tá? Sub-humanos. Esses são os ômega. E não se enganem, esses ômega estão chegando muito perto da quantidade proporcional de betas na sociedade. Eles são muitos, tá? Eles não são poucos, não. Eles não são exceção. E vocês vão ver no próximo vídeo que eu vou lançar como a hipergamia ela é comparativa e progressiva. E como ela transforma o que é alfa em beta e o que é beta em ômega, tá? E o novo padrão de alfa se torna algo ainda mais impressionante do que um dia foi o alfa. Então, os alfas do passado são os betas de hoje e os betas de hoje serão os ômegas de amanhã. E os alfas de hoje serão os betas também de amanhã, e assim sucessivamente. A hipergamia funciona assim. Vocês vão entender melhor no próximo vídeo. Então, recapitulando, o beta é a segunda opção, tá? É o cara que fica na prateleira, é a escolha relutante. Aquele que elas deixam ser conquistadas por e deixam eles entrarem na vida dela porque ela não conseguiu pleitear o alfa, é a segunda opção, né? Que é muito, muito facilmente trocado quando um alfa entra em jogo. Elas também têm um certo nojinho do beta, tá? E é muito parecido com o nojo que elas têm do ômega, mas elas precisam do beta, porque geralmente ele é a segunda escolha. Ele é o prêmio de consolação, só para não ficar sozinho. Ele está um pouco acima, talvez, da Risoto Pio, das Amiga Pio, do Instagram Pio dizer que é melhor ficar sozinha e tudo mais. Um pouco acima, mas é fácil ele ser trocado. E o alfa, obviamente, como dito no alfabeto grego, é a primeira palavra, ou melhor, a primeira letra. Então é o primeiro homem a ser escolhido, é a primeira opção. É o que realmente gera interesse nelas, né? Então, corrigido isso, eu tenho que falar para vocês a parte mais importante. Lembrem-se, essas nomenclaturas não se fazem de muita importância. A gente pode usar qualquer nome aí para discernir os homens. A gente usa alfa, beta e ômega por definições biológicas que nós usamos em animais mamíferos sociáveis e é aquela coisa do alfabeto grego, né? Então a gente tem que respeitar o alfabeto, por isso que eu fiz essa correção. Mas poderíamos usar qualquer outra nomenclatura, a gente só usa isso de uma forma axiomática, que o que é? É para nós nos comunicarmos de maneira mais fácil, tá? É para deixar a coisa mais didática. Essas nomenclaturas, na minha opinião, são absolutamente redutivas,
e desumanizantes, são absolutamente desumanizantes. Mas por falta de coisa melhor, para deixar a coisa didática, para se fazer entendível o assunto, a gente usa ela. Mas não é algo que realmente exprime os homens, tá? Ela é uma forma burra de explicar as coisas. É uma forma preguiçosa. E a gente tem que fazer esse tipo de rotulação justamente para deixar a coisa um pouquinho mais processada, né? Um conhecimento rápido. Se a gente for entrar a fundo nessa parada aí, meu irmão, vale TCC, vale horas e horas de vídeo. Então eu só me vali dessa definição porque é clássica na machosfera, né? E isso me leva à parte mais importante desse áudio. Prestem bastante atenção. Esses rótulos não te definem, não definem nenhum homem. Esses rótulos só são usados para discernir a escolha feminina, a seleção sexual feminina. Até porque o título do vídeo é Como Elas Escolhem os Homens. Tá? É tudo do ponto de vista feminino. Isso não diz respeito a mim, não diz respeito a você, não diz respeito a nenhum homem. É uma forma, como eu disse, redutiva e burra de discernir os homens. Porque é justamente esse esquema desumanizante que os seres de luz usam para escolher os homens. Tá? É basicamente aqueles 3 vetores e o que é alfa, o que é beta e o que é ômega naqueles 3 vetores ali, que eu expliquei. Não usem esse rótulo para se definir, não usem esse rótulo para definir outros homens, achando que é algo que vai dizer alguma coisa a respeito deles. Tá? Isso é uma coisa desumanizante, uma coisa que os seres de luz fazem muito bem, porque elas não têm nenhuma condescendência com o masculino. É tudo pragma, só vê o masculino como uma ferramenta, como um objeto. Isso me preocupa bastante porque eu vi vários caras ali nos comentários dizendo eu sou beta, eu sou ômega, eu sou sigma. Não, cara, você não é nada disso. Você é muito mais do que os seres de luz e a sociedade definem você como. Não se limite, não se rotule dessa maneira porque é algo indignante. Realmente remove o seu orgulho, remove a sua dignidade como ser humano, cara. Eu esqueci de deixar isso bem claro no vídeo. Eu deixei escapar. Isso é só uma forma de mostrar como os seres de luz discernem os homens. E você é muito mais do que elas acham a respeito de você, tá? Porque você se rotular, se definir e se limitar a respeito de como os seres de luz enxergam os homens não é nada além de manginismo, é ginocentrismo puro. O que é o ginocentrismo, onde eu expliquei lá no último episódio do especial do Dia dos Seres de Luz, o que o Kodama explicou? É pôr a ótica feminina no centro da sua vida, das suas escolhas. Não façam isso, isso é absurdo. Você não é alfa, nem beta, nem ômega, cara. Talvez aos olhos dela você seja algum desses, mas aos seus olhos não pode acontecer isso. Você não pode se olhar no espelho e falar, eu sou beta, eu sou ômega, eu sou alfa. Não, você é quem você é. Então está na hora dos homens eles buscarem uma validação interna, eles se definirem a partir dos princípios que eles decidem para si mesmo e não usar a ótica feminina para se definirem. Isso é absurdo. É aí que entra o sigma. Tá? O sigma ele também é uma definição que pode ser usada na base do feminino. Mas como eu expliquei, é anedótico. Tá? O sigma ele geralmente é invisível para os seres de luz e elas costumam confundir ele com um beta ou com um ômega. Porque é um cara talvez ali que não está a serviço delas, né? Elas veem como segunda opção ou mesmo nem como uma opção. Então assim, a exceção a essa regra é justamente o sigma, porque o sigma está desenvolvendo justamente essa validação interna, ele enxerga essa redutividade que é a seleção sexual feminina, tá? Reduzir os homens ao que eles podem oferecer, ao que eles têm como beleza ou questões sociais, está tudo alheio a ele e literalmente despersonificando o homem. Não é o que ele é, não é o que ele faz, não é o caráter, não são as atitudes, é só o que ele tem a oferecer a ela, seja genético, seja social, seja financeiro. Então, uma forma de escolha desumanizante. O sigma ele enxerga isso e ele está justamente seguindo um caminho diferente. E como eu disse, o sigma é uma coisa mais anedótica, então ele foge a essa regra. Existem muitos caras que são falsos sigmas, digamos assim, né? Que o cara que se acha que está desenvolvendo uma validação interna, mas na verdade ele só é meio frio com o feminino, sabe? Ele usa meio aquela técnica PUA de desinteresse
de frigidez só para fingir que tem coisas mais importantes na sua vida. Mas no fim das contas, ele é um mangina, ele é uma escravoceta. Ele tá louco para ter a atenção feminina. Esse é o famoso falso sigma. Os caras dizem, eu sou sigma e tudo mais. Não usem esse tipo de coisa, cara. Não usem essa definição, nem mesmo de sigma. Porque tem vários caras por aí que adoram ficar dizendo isso, né? Eu sou sigma, e no fim das contas, ele é no máximo aquele cara que forja aquele falso desinteresse. E convenhamos, essa coisa de ficar se reduzindo e se rotulando com esses nomezinhos é bem infantil. Como eu disse, a gente usa isso só para fazer ali um entendimento rápido. É um axioma. Né? Pesquisem aí no Google que é um axioma. São generalizações. Então, certo, meus caros, procurem ser o sigma, procurem entender o que é o sigma, não tentem se rotular, não tentem entrar na categoria que elas consideram alfa, tá? Seja, como eu disse, o alfa de espírito, que não é necessariamente o alfa financeiro, o alfa físico, o alfa social, é o alfa de espírito, o cara que define os próprios princípios, define o próprio caráter, define o próprio valor a partir das metas que ele estipula na sua vida, que não tem absolutamente influência direta nenhuma de outras pessoas. No máximo, influência direta com grandes pensadores, pessoas que você conversa, pessoas que você admira, mas diretamente ninguém manipula os princípios de um cara sigma de verdade, de um homem que se autovalida. Então procurem isso, tá? Se vocês querem um propósito de vida, procurem desenvolver esse tipo de coisa, os princípios da tua vida e o que você quer para a sua masculinidade e para o seu futuro. Não seja o falso sigma, que se diz sigma, primeiro que usar essa nomenclatura já é meio infantil. Eu me sinto meio infantil usando isso. Mas como eu disse, é um axioma. Não procurem ser os caras que estão forjando essa frigidez com o feminino, mas que no fundo tá ali malhando para pegar mulher, tá estudando para pegar mulher, tá trabalhando para pegar mulher. E tá no máximo dando um tempo delas para não perder o foco, né? Só para quando conseguir esses objetivos voltar para o mercado sexual e a seleção feminina que são desumanizantes como um alfa, ou pelo menos esperando isso. Certo, senhores? Não dê a elas esse poder, cara. Não dê a elas ainda mais esse poder de até decidir qual o seu valor na sua própria vida. Você não acha que isso é onipotência? Você não acha que isso é poder demais? Decidir até o quanto você vale? Já chega, já basta o Estado, já bastam as leis, já basta todo o resto dos manginas e toda a sociedade e a cultura, né? Já tem poder demais. Então, se você der a elas até o poder da tua própria vida, tu tá ferrado. Você é escravo, você é nojento. Você é literalmente um verme, cara. Porque elas vão fazer de você gato e sapato. Repetindo, não se rotulem dessa maneira. É uma rotulação frívola, fútil, redutiva e desumanizante e altamente ginocêntrica, altamente mangina, altamente escravoceta. Vocês são muito mais do que isso. Vocês são tanto quanto quiserem ser. Se você se põe, se você define o seu valor de acordo com o que os seres de luz vão nomear, classificar ou valorizar você, então jamais você vai poder ser mais do que isso. Quebra esse paradigma, cara. Quebra essa barreira. Se liberte, pelo amor de Deus. Quando eu vejo os caras dizendo eu sou beta, eu sou alfa, até os caras que dizem alfa ou sigma, ou seja lá o que for, me dá uma certa vergonha alheia, me dá um pouco de pena misturado com indignação. É difícil discernir o que é que eu sinto. Mas, por favor, não caiam nessa. Quebrem esse paradigma, se libertem dessa ginecocracia ginofascista que a gente tem na nossa sociedade, que está incrustada na cabeça dos homens, pelo que eu estou vendo. Vocês são mais do que isso. Correto? Aos que chegaram aqui, um forte abraço, sabedoria, força, honra e liberdade acima de tudo. Aqui é o Coruja e vejo vocês no próximo vídeo.